Bom, Fernando, nós falamos um pouco sobre o futebol no final de semana, uma pelada no sábado, que vocês atendem bastante gente machucada, né? Falamos sobre jogadores de futebol, falamos sobre prevenção, profilaxia desses traumatismos, nosso medo com TEP, com tromboembolismo pulmonar. Mas vamos falar, já que nós começamos a nossa conversa aqui no programa sobre as férias e sobre o que as pessoas se expõem mais a riscos, né? Aumenta o número de acidentes de trânsito, o pessoal toma mais bebida alcoólica, né? E cada vez tem mais moto nesse país, né? Então, o que você atende de acidente de moto e o que mais tem de lesão nesses traumatismos crânioencefálicos? Vamos agora ter o capacete. Quais são as lesões mais frequentes? Os traumas mais frequentes? A moto, hoje, com o trânsito em geral, né, a moto acaba sendo uma saída. Uma saída para todo mundo. Para aquele que anda de ônibus, mas tem condições, compra uma moto. Para quem tem o seu carro, mas tem que chegar mais rápido no lugar, daí também compra uma moto para facilitar. E com isso, a frota de motocicletas no Brasil, ela cresceu, isso aí são dados estatísticos que vale a pena guardar. De 2000 a 2008, aumentou em 224% o número de motocicletas no Brasil, contra 98% ao redor do mundo. Então hoje a moto ela é uma solução, mas também é um problema. Porque tu está em cima da moto, quem recebe todo o choque, toda a carga é o motoqueiro. Sem dúvida, o uso do capacete diminuiu muito a questão de trauma crânioencefálico, mas tu tem todos os teus membros superiores e inferiores expostos, além de tronco, né? Então tu está sujeito sim a uma série de lesões de muito mais gravidade do que um trauma no futebol, por exemplo, né? E às vezes tu chega a pacientes, inclusive já com amputação de membros na hora do acidente. É bem preocupante. E daí tu vai ter um indivíduo que vai ser um indivíduo com alguma incapacidade para o resto da vida, gerando um custo até a nível de Estado, né, para o resto da vida. Mas assim, a gama de traumas que a gente pega em função de moto é realmente muito alta e muito variada, né? Mas desde pequenas contusões, mas contusões múltiplas, até fraturas expostas com amputação no momento do acidente. Falando em amputação, infelizmente isso ocorre, né? Como é que andam as próteses? Parece que há uma evolução muito grande. A gente vê na televisão os programas até de corridas, né, de maratonistas com essas próteses que antigamente a gente não via, né, o desempenho dessas próteses. Como é que anda isso? É um campo que está muito avançado. Hoje as próteses elas têm um chip que tu atualiza ela diariamente, né? Tu coloca no teu computador, baixa um software, atualiza esse programa. Elas chegam a valer o preço de um automóvel. Existem próteses de 50 mil reais e que reproduzem exatamente o teu movimento. O movimento, se tu está de sapato, calça, tu não nota que aquele indivíduo tem uma prótese de substituição na perna, né? Eu tenho inclusive um paciente meu que ele se acidentou de caminhão, fez uma fratura exposta de um lado, já chegou para mim com outro membro amputado abaixo do joelho. Fizemos todo o tratamento, ficou 3 meses internado aqui no Hospital de Caridade. Foi até uma satisfação para mim. Depois de 6 meses do primeiro contato com ele, a minha secretária, ao anunciar o paciente, não, o fulano de tal está aí. Daí ela abriu a porta e não entrou ninguém, né? E eu fui me levantar para ver quem que chegava. E ele entrou correndo no meu consultório, correndo com a prótese, uma coisa que tu... há 10 anos atrás, tu não acreditava que seria possível, 10, 15 anos atrás. Fernando, e assim, cada vez mais se tem problema de artrose, né? Tu deu uma rápida pincelada no início do nosso programa, né? Então, artrose, osteomalácia, etc., artrose. Prótese de joelho. Coxoartrose, prótese de quadril.
a nossa tecnologia brasileira ainda é muito inferior à tecnologia de fora, porque a gente tem uma ideia, prótese de quadril, talvez as melhores sejam alemãs, tem uma tradição, a Alemanha tem uma tradição, né? Mas estamos muito distante disso? Não, eu digo para o meu paciente, eu pego muitos pacientes cujo convênio não cobre uma prótese particular. Uma prótese importada. A questão de 10, 15, 20 anos atrás, eu sempre passo isso para eles. Existia um abismo entre a prótese nacional e a prótese importada. A diferença era muito grande. Hoje, as próteses nacionais estão muito próximas de uma prótese importada. Não existe mais tanta diferença entre elas, tanto que a nacional chega a ser até uma cópia fiel da importada. Mas tu tem que levar muita coisa em conta. Eu digo para o meu paciente também, a prótese é como um carro. Não adianta eu ter uma Ferrari e pegar a Ferrari, dar uma volta e enfiar ela num poste. Demolir com o meu carro, é um carro caro que eu estraguei. Ou então tu ter aquele teu Fusquinha 69 na garagem, que tu cuida dele, faz toda a manutenção, faz as revisões, troca a peça que tem que trocar, né? Então assim, existe a diferença, mas não é tão grande hoje e também depende muito de como tu vais cuidar dessa prótese, como tu cuida do teu automóvel, né? Então eu sempre digo, a prótese é como um carro. Ela vai durar o quanto tu permitir que ela dure. Claro, ainda existe a diferença. Sempre o original é melhor do que a cópia, né? Mas essa diferença está muito pequena hoje em dia. Fernando, nós estamos no assunto prótese, né? E daí nós vamos, sempre vira e mexe, nós acabamos na cardiologia, né? E nos processos da medicina interna, cardiometabólicos. Então, nós sabemos que a obesidade hoje é uma epidemia mundial. E a obesidade está diretamente ligada a maiores eventos cardiovasculares, ao diabetes mellitus, dislipidemia, todos os fatores de risco cardiovasculares e para o câncer, que cada vez aumenta mais o número de pacientes com câncer. Já existem previsões que teremos mais pacientes com câncer do que pacientes cardiopatas. No Canadá já está ocorrendo isso. E a questão de obesidade está muito ligada a isso. Na tua área, a obesidade é um problema. O paciente tem que colocar prótese de joelho, tem que colocar prótese de quadril e ele é pesado. Como nós vamos proceder? Nós vamos pedir que orientar esse paciente para baixar o peso, através de uma dieta ou até radicalmente com uma cirurgia bariátrica, para daí colocar uma prótese no paciente? E se ele não cumprir isso aí, como é que fica? A obesidade, falando em quadril, falando em joelho, é um problema. Imagina um indivíduo de 120 quilos. Somente durante o caminhar normal, a marcha normal que a gente chama, esse indivíduo ele chega a descarregar na articulação do joelho uma força, peso, equivalente de 2 a 5 vezes o peso corporal dele. Então é no mínimo 240 quilos que ele vai estar descarregando em cima do joelho. Então a obesidade é um problema, a obesidade ela acelera o processo de desgaste, né? E daí tu pensa, eu tenho que botar esse paciente perder caloria. Como é que eu vou botar perder caloria se ele vai estragar mais, vai desgastar mais a articulação dele? E daí nós temos que tentar procurar algum meio de fazer esse paciente que não só com dieta perca peso, fazendo exercício de alguma maneira, né? E sim, a cirurgia bariátrica ela é uma opção. No caso de obesidade mórbida, né? Sim. Obesidade mórbida. Fernando, nós estamos chegando no final do nosso programa, acho que navegamos bastante, né, sobre a traumato-ortopedia dentro do espaço restrito que nós temos e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Bom, volto a agradecer a oportunidade, o momento, né? Muitas coisas que a gente falou aqui são coisas de conhecimento geral.
Todo mundo sabe que a obesidade é um problema, sabe do problema do trânsito hoje, sabe das lesões que acarreta um esporte de alta performance como um futebol, né? Mesmo naquele atleta de fim de semana, né? Só que às vezes a gente tem consciência daquilo, mas não aplica, né? Então assim, ó, hoje a gente está vivendo cada vez mais. A população está cada vez mais velha, por isso também essa questão da artrose, essa questão do câncer, né? A gente sabe que o nosso sistema já não funciona tão bem e propicia o aparecimento desse tipo de doenças. O que eu digo hoje? Tenha uma vida saudável. Eu reproduzo para meus pacientes aquela propaganda que eu escuto do ICOR, que a gente ouve na rádio, exatamente daquela maneira. Eu digo assim, ó, doutor, mas como é que eu vou emagrecer? Eu vou te dar uma dica bem simples. Começa a substituir o que tu come na tua casa. Hoje em dia, existe tudo que é tipo de alimento, existe na apresentação diet, light ou zero. Começa por aí. Eu não quero que tu perca 10 quilos no mês, porque esse tu pode recuperar. Mas se tu me perder 2, 3 quilos, vai ajudar no teu problema e vai ajudar também se nós tivermos que fazer alguma cirurgia com relação até à recuperação e prevenção de algum evento cardiovascular, por exemplo. Muito bem. Então hoje entrevistamos o Dr. Fernando Quinol Barros, traumato-ortopedista daqui do Hospital de Caridade de Santa Maria, que nos elucidou vários temas importantes nessa área. Até mais, até breve, até a próxima semana.